Corrigendas. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa a máxima capacidade sentimental. Chegada a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta, o homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Senhor Jesus, com muita alegria retornamos a este tempo de oração e caridade para darmos continuidade aos estudos da doutrina espírita. A Te pedimos assim as bênçãos, o amparo para a realização deste feito. Permite, Senhor, que os bons espíritos em Teu nome possam estar conosco, a nos envolver em vibrações de harmonia, de saúde, e nos auxiliar na compreensão melhor dos ensinamentos que serão analisados logo mais. A Ti também rogamos, Mestre, em favor de todos os nossos irmãos de humanidade, em especial àqueles que deambulam desesperados, atormentados, sem nenhuma fé em Deus ou em si mesmo. Renova-lhes, Senhor, por misericórdia, as forças, as esperanças e a própria fé, de maneira que possam prosseguir na luta com coragem, enfrentando os desafios naturais da experiência humana, até conseguirem atingir a vitória. A Ti, Mestre, dedicamos os nossos louvores, a nossa gratidão e o nosso carinho e amor, agora e sempre. Que assim seja. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos. Estamos no capítulo Hospital Maria de Nazaré. E nós tínhamos visto a semana passada a respeito das confidências. Nós estamos naquele momento em que, depois daquele caldo reconfortante do sono reparador,
eles despertaram deste sono com maior lucidez a respeito, inclusive, do que tinham feito a si mesmos, ou seja, do suicídio. O que lhes agravou o tormento em razão de agora a consciência estar mais lúcida, mais desperta, e eles conseguirem raciocinar melhor no grande erro que tinham cometido. Afinal de contas, eles, por rebeldia, desespero, acabaram cometendo o ato de aniquilação da vida e descobriram, a tentativa era fugir da vida, fugir de si mesmos, fugir dos problemas, e descobriram que, na verdade, eles apenas conseguiram destruir o organismo físico, o corpo físico, instrumento de manifestação do espírito na dimensão mais densa da matéria, dimensão física nossa. Mas de nenhuma forma eles conseguiram destruir a vida em si. Eles continuavam vivos, ou seja, tinham fracassado naquele intuito deles, naquela tentativa de auto-aniquilamento. Aniquilaram o corpo, prosseguiram vivendo, e com os tormentos acarretados pelo suicídio e mais os tormentos que eles já tinham antes. Ou seja, concluíram que cometeram um grande equívoco, um grande erro. Então aquilo gerava esta consciência um pouco mais lúcida, mais desperta, lhes atormentava um tanto mais a situação. Em contrapartida, estavam agora já resgatados naquele hospital, cheios de cuidados, de delicadezas, de gentilezas, oferecidos pelos trabalhadores servos de Maria Santíssima. Então ele já descreveu para nós todo aquele ambiente de harmonia, de cuidados, de gentilezas, os aspectos, ambientes, as condições do serviço daqueles irmãos, como eles tratavam os pacientes, enfim. E ele menciona que em seguida o Mário Sobral, aquele que tinha cometido suicídio pelo enforcamento, ele faz uma reflexão a respeito daquilo que a sua mãe já lhe tinha ensinado na infância e que ele não tinha levado muito em conta durante a sua existência física, tinha desdenhado, e ele concluíra que ela tinha razão, que realmente os ensinamentos espirituais, os ensinamentos do Evangelho de Jesus, os valores imortais, que são os valores do Espírito, que todos somos imortais, enfim, que a nossa consciência prestará contas depois da desencarnação. Então, tudo isso era que ele recebia de ensinamentos de sua mãe desde a infância, tudo isso era verdade. Ele lamenta profundamente não ter dado atenção, consideração àqueles ensinamentos e não ter utilizado aqueles ensinamentos durante a existência física, porque isso teria certamente poupado, inclusive, a existência física, não teria se suicidado. Ele faz toda essa reflexão e nós tivemos daí uma série de catarses feitas pelos pacientes que estavam naquele quarto. Sobretudo, aqui o autor menciona as catarses, aquilo que foi falado por aqueles pacientes daquele quarto, aqueles que na verdade eram os mais íntimos. Ele escreve apenas aquelas narrativas daqueles que eram mais íntimos, mais próximos dele, do Camilo Castelo Branco, eram os companheiros de caverna. Daí nós vimos a catarse, primeiramente a gente viu do Jerônimo de Araújo Silveira, que ele menciona que ele tinha ido à ruína, os negócios deles faliram e ele ficou pressionado pela família, pelos amigos, foi muito criticado, perseguido, e ele não suportou toda essa pressão, vergonha, enfim, e acabou se suicidando. E depois nós tivemos a descrição de Mário Sobral, falando a respeito do seu desvio, sobretudo na juventude, quando ele vai depois cursar os estudos na universidade, que ele
ele confessa que ele se tornou ali naquele ambiente muito mais ainda vaidoso, orgulhoso, até mesmo arrogante, e se tornou um grande boêmio. E ele disse também que ele teve um relacionamento extraconjugal, e sendo casado, com filhos, numa ótima estrutura familiar, mas que se desesperou completamente por causa daquela paixão que ele teve por uma mulher brasileira que depois o usou, e quando quis descartá-lo, ele enfureceu-se, estrangulou-a até a morte, e quando se deu conta, caiu em si do que tinha feito, enlouqueceu naquele ato de desespero, pensando já nas repercussões, seria a traição dele descoberta, que ele era um adúltero, isso e aquilo, uma vergonha perante a família, perante a sociedade, enfim, ele não suporta e se enforca ali mesmo. Então é este mais ou menos um resumo da situação de Mário Sobral. E daí nós vamos então para a descrição das confidências de Belarmino de Queiroz e Souza, as suas confidências a respeito da sua última existência na Terra e as razões de seu suicídio. Vocês se lembram de alguns detalhes, alguns dados que ele fornece aqui na sua descrição, nas suas confidências? Então ele vivia uma vida absolutamente egoísta, ele não se envolveu emocionalmente com ninguém, porque não via necessidade, né? A vida era uma passagem, não servia para nada, ia acabar. Para que ele ia querer alimentar um romance? Para que ele ia querer ter filhos? Nada disso fazia sentido. E ele abraça no trabalho a grande motivação da sua vida. Até o dia... Pode continuar? Não? Pode. Ou não? Até o dia que ele descobre que ele tem uma doença incurável. E aí ele chega à conclusão, que é uma conclusão natural da pessoa que é materialista. Bom, se eu tenho uma doença incurável, e eu daqui para frente eu só vou sofrer cada vez mais e mais, para que sofrer? Né? Vamos acabar logo com isso, e assim eu sofro menos. Então foi por um motivo bem vulgar, mas acredito bastante comum, né, para as pessoas que não têm uma fé muito bem estruturada. E aí ele então decide pelo suicídio. É interessante como aqui depois a gente vai discutir um pouquinho isso, o comportamento do autor conforme o comportamento que ele tinha naquela época, né? Certamente ele já tinha melhorado bastante desse comportamento quando escreveu o livro. Isso que eu ia falar. E ele então, entre aquelas confidências de um e de outro, ele vai fazendo observações, né? Tanto é que terminou Mário Sobral de fazer essa observação, e a gente tinha mencionado um detalhe a respeito de Mário Sobral, porque Jerônimo estava dando, digamos, os detalhes a respeito do como tinha sido a sua existência física, pelo menos o final e a razão de ele ter chegado ao suicídio, e Mário Sobral simplesmente aproveitou a interrupção da fala de Jerônimo e apresentou novamente as suas colocações, demonstrando, como disse Camilo, que ele nem estava prestando atenção no que o outro dizia. Então, notemos que às vezes é o nosso comportamento ainda aqui na Terra também. Foi até mencionado semana passada, quando alguém fala de um problema pessoal e o outro diz assim: mas isso não é nada, comigo aconteceu muito pior. É interessante esse aspecto da nossa personalidade. Isso é muito discutido, inclusive dentro da psicologia,
nós normalmente desejamos sempre, pela nossa vaidade, nosso ego, a gente sempre, daí o ego, o egoísmo, a gente sempre quer estar acima dos outros, ser melhor do que os outros. Se nós não conseguimos por uma qualidade positiva, quando eu digo qualidade por alguma característica, por uma qualidade positiva, a gente tenta normalmente por uma qualidade negativa. Então, se nós não conseguimos ser o primeiro, estar em primeiro lugar em algum feito grandioso, bom, já que eu não consegui num feito grandioso, na dor, no azar, no problema, eu vou ser melhor que os outros. Por isso que a gente tem esse tipo de reação. Ah, mas isso não é nada. Agora comigo aconteceu muito pior. Pelo menos na desgraça eu vou vencer. A minha desgraça vai ser a melhor de todas. E é uma forma, isso é uma manifestação do ego. O ego quer estar em primeiro lugar, quer ser melhor que os outros, se não na qualidade positiva, se não no triunfo, pelo menos na desgraça você é melhor, muito melhor. A minha desgraça é muito mais interessante que a desgraça de todos os outros. Então, vejam a concorrência até mesmo na desgraça, já que na condição de todos eles não havia forma de apresentar, às vezes, glórias, eles tentavam apresentar, pelo menos ganhar na desgraça. É a forma que a gente não ouve o outro, a gente quer apenas apresentar o nosso problema, a nossa dificuldade ou a nossa vitória. Então, são aspectos que a gente pode também identificar. Isso demonstra que a morte física, a desencarnação, não muda o comportamento de ninguém. A morte física é o desenlace do espírito em relação ao corpo físico. Ele continua sendo ele próprio, com as conquistas morais e com os vícios morais. E só vai modificar este quadro depois de muitos esforços e normalmente depois de outras reencarnações nas quais ele passará por experiências que vão colocá-lo à prova naquelas virtudes que ele precisa adquirir, ou ainda nos defeitos, nos vícios morais que ele precisa eliminar de si mesmo. Então aqui a gente viu que o Camilo Castelo Branco provoca, depois que o Mário Sobral apresenta a sua tragédia, ele desencarna pelo suicídio, enforcando-se, decorrência a isso de uma confusão grandiosa em razão de uma paixão violenta, ele desenvolveu uma paixão avassaladora por aquela brasileira, ele envolveu-se com ela, gerou um grande problema e se complicou todo. E então foi um crime, inclusive assassinou, foi um crime passional. E aqui então, logo em seguida, o Camilo então faz um comentário irônico. Ele desvia, porque ele não aguentava mais também Mário Sobral falando, interrompe então Mário Sobral para não dar mais oportunidade de ele falar, e desvia o foco do assunto para o Bellarmino. E ele que tinha profunda irritação com relação a Bellarmino, porque o Bellarmino ficava apresentando todos os títulos de cultura que ele tinha, realmente tinha, porque ele menciona assim, ele apresentava os títulos de doutor. Doutor sim, porque ele tinha o título, mais de um na Terra. De várias faculdades. Então ele falou assim, mas era irritante a forma como ele se vestia, a forma como ele falava, e ainda irritava mais o Camilo, porque Camilo ficava provocando, e ele, sempre polido, não respondia, não rebatia. E daí então, o Bellarmino começa a apresentar a sua... Só para antes de falar do Bellarmino, tem essa frase que eu acho também bastante interessante de Camilo, que ele fala assim, sempre que houvesse oportunidade, ridicularizava-o. E aí ele assume que esse é um defeito muito do meu feitio e que muitos vexames e sabores custou-me até corrigi-los durante o serviço da reforma interior, que é o meu caráter impus na parte espiritual. Quer dizer, ele era muito irônico, muito ácido, muito... Não foi a primeira vez, mas essa acho que foi a mais... E vejam como que o que ele diz aqui. Ele passou por muitos vexames no mundo espiritual, porque ele já estava numa instituição
organizada, presidida por benfeitores espirituais, e digamos, quem presidia tudo ali era Maria Santíssima. E mesmo os outros que trabalhavam a serviço dela, desde os serviços mais simples, eram espíritos sérios, disciplinados, já eram realmente espíritos mais avalizados. E diante destes benfeitores, os nossos comportamentos inadequados são extremamente gritantes, destoam demasiadamente do conjunto. Há um dos livros de André Luiz em que é mencionado, né, o benfeitor é questionado por André Luiz, e se o indivíduo voltasse a determinados pensamentos ou sentimentos aqui da nossa esfera, etc., nosso grupo de trabalhos, o benfeitor disse assim: nós identificaríamos imediatamente, porque a face, todo o ser espiritual se revestiria imediatamente de sombras pesadíssimas e provocaria a sua presença profundo mal-estar nos demais. Então a gente imagina realmente o vexame. Aliás, este não é o único relato, porque é um pequeno livro de mensagens psicografadas por Chico Xavier, de um senhor que era um grande espírita brasileiro, fazia um trabalho de caridade muito grande lá da sua região de Votuporanga. E ele, Carmino Grisi, não é isso? Se não me engano, o livro se chama Carmino Grisi, ele mesmo. E ele, numa das mensagens que ele transmite aos familiares por Chico Xavier, ele diz assim: meu hábito, por exemplo, de falar palavrões já me custou muita vergonha aqui no mundo espiritual. Já fui advertido várias vezes pelos benfeitores. Quantas vezes, diante de algum relato, uma situação qualquer, me escapam os palavrões? Foi porque eu criei este hábito na Terra. O que me fez, ele falou assim, e muitas vezes, além de ser advertido pelos benfeitores, eles me impuseram disciplinas, exercícios, para que eu pudesse ir me libertando destes problemas, desses vícios morais. E ele disse assim: então eu me dou conta e até transmito nesta mensagem um alerta. A gente precisa se desvencilhar, se despir dos vícios menos edificantes, das coisas mais vulgares, menos edificantes, aos hábitos menos edificantes, aí na Terra, porque quando chegamos aqui no mundo espiritual é muito mais difícil, e nos perturba muito e nos dificulta muito a marcha. Então, qualquer um destes hábitos menos edificantes, nós precisamos já fazer exercícios aqui na Terra para nos despirmos deles. E aqui também vejam que ele, em vários momentos, menciona que os hábitos negativos permanecem no mundo espiritual e perturbam muito o espírito que os tem. Dificulta muito o progresso deles. Então, é salutar, recomendável que nós façamos uma análise de alguns comportamentos. Claro que nós não conseguimos corrigir todos de uma vez, e provavelmente não conseguiremos corrigir todos nesta reencarnação, mas peguemos aqueles que nós imaginamos que já temos condições de enfrentá-los e vencê-los, e comecemos a fazer exercícios. Tudo é exercício, fazer exercícios até que o hábito, né, como dizem, é uma segunda natureza em nós. Então nós precisamos dar combate a estes hábitos negativos e criar novos hábitos. O hábito se cria a partir da repetição. Então, repetir algo que seria o ideal, o que seria o ideal em vez desse hábito negativo, qual seria o hábito positivo correspondente? Então eu vou combater, me disciplinar para combater o hábito negativo e ao mesmo tempo começar a repetir, mesmo que à força, até aquela atitude, aquele comportamento, aquele pensamento positivo se tornar um hábito. Então a gente elimina os hábitos negativos e conquista, elabora hábitos positivos na nossa vida. Já dá para a gente ir melhorando várias condições nossas aqui na Terra, evitando transtornos maiores no mundo espiritual.
E depois ainda ele menciona que ele era professor de dialética, filosofia, matemática, era poliglota, né? O Camilo menciona todos estes atributos do Bellarmino. E ele diz: eu julgava sinceramente que o túmulo absorveria a minha personalidade, transmudando-a na essência que se perderá nos abismos da natureza. Seria nada. Allan Kardec e os espíritos comentam muito sobre o nada na codificação. E aí ele diz assim: eu era discípulo de Auguste Comte. Auguste Comte era um filósofo francês do século XIX, considerado o pai do positivismo e também da sociologia. Aliás, aquele slogan da nossa bandeira brasileira tem como base o positivismo kantiano, né, de Auguste Comte, né, ordem e progresso. É um slogan, digamos assim, uma frase de base positivista. O positivismo, essa filosofia positivista, na verdade, ele não tem o sentido de contraposição ao pessimismo, né, ser positivo ou otimista. O positivismo, ele se relaciona ao sentido de aquilo que está posto. Quando nós falamos, por exemplo, em direito positivo ou positivado, nós nos referimos ao direito que foi escrito. Então, quando a gente pega o Código Penal brasileiro, o Código de Processo Civil, que na verdade são leis. Né? São leis que criam aqueles artigos, né? Há uma lei que criou então o Código Civil brasileiro, uma lei que criou o Código de Processo Penal, o Código Trabalhista, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, enfim, são leis. Ou seja, foram leis criadas, impressas, né, escritas, impressas. Isso é o direito positivo, positivado. Foi escrito, foi posto, está ali explícito. Quando se fala do positivismo, Comte, ele então apresenta esta proposta de que o indivíduo deveria deitar os seus esforços, destinar os seus esforços na investigação e na análise dos fenômenos positivos, ou seja, aquilo que está posto na natureza, aquilo que pode ser investigado, constatado. Portanto, ele dizia, é muito interessante dentro do estudo da filosofia, porque em realidade Auguste Comte, quando se analisa atentamente a proposta filosófica dele, ele não nega a transcendência. Ele não nega a transcendência, categoricamente. Ele diz, ainda que houvesse algo transcendente, que não pode ser positivado, que não está posto, que não pode ser verificado, analisado, constatado, objetivamente, ainda que houvesse isso, ele não está negando. Seria impossível de ser investigado, analisado, constatado, de maneira que é um esforço inútil ficar questionando a transcendência. Não chegaremos a lugar nenhum, não há como investigar a transcendência, aquilo que é transcendente. Então, não devemos perder tempo com isso, devemos ficar no campo daquilo que está posto, né? do que é positivo, do que é objetivo, que pode ser investigado, constatado, analisado objetivamente. Daí o materialismo descarta-se. Nem mesmo se questiona do transcendente. É inútil se questionar sobre o transcendente. Então ele não nega categoricamente o transcendente. Ele simplesmente põe ali não vai investigar. Uma barreira. Não, inútil investigar, não vamos nos preocupar com isso. É bobagem. Permaneçamos naquilo que a gente pode investigar e chegar a algum lugar, que é o material, que é o objetivo nesse sentido. Então, por isso que é uma visão muito materialista. Mas seria um erro considerarmos que ele negou completamente a transcendência. Não. Mas ele colaborou e teve uma importância muito grande dentro do próprio campo científico. Tanto que se diz do positivismo científico. A ciência, porque nem sempre foi assim. Foi mais para o século XIX para diante
que nós tivemos exatamente o chamado positivismo científico. A ciência só se ater aos estudos daquilo que é palpável, que é analisável mais objetivamente, que é mais concreto. Porque se pegarmos as investigações científicas, e mesmo os chamados cientistas, ou mesmo que não tivessem esse nome ainda, nos séculos anteriores, em grande parte eram vinculados a religiões. Nos seus tratados, nos seus estudos, falavam sobre a transcendência. Quantos deles? Pascal temos até mensagens na doutrina espírita. E quantos outros que vão nos trazer informações de transcendência ou análises, vão tocar na questão da transcendência? Nós vamos ter em determinado ponto da história os denominados alquimistas. Se confunde muito, tem muita má informação ruim a respeito dos denominados alquimistas. Mas quando nós vamos estudar um pouco a respeito das propostas deles, nós verificamos que muito daquilo que eles falavam e ensinavam, nós estudamos, por exemplo, no Espiritismo, não com a clareza, a objetividade que nós temos, e profundidade, detalhes que temos no Espiritismo, mas aquelas ideias transcendentes espirituais que nós estudamos no Espiritismo já estavam também em grande parte daqueles alquimistas. Então tivemos uma grande modificação no campo da ciência a partir deste século XIX. E é uma coisa curiosa, porque o século XIX foi realmente muito rico em rompimento com tudo aquilo que era transcendente. É bem verdade que dentro desses estudos religiosos, a respeito da espiritualidade, houve muitos abusos ao longo da história da humanidade. É verdade. Mas isso não é argumento suficiente, forte o suficiente, não é um embasamento sólido o suficiente para simplesmente jogar uma pá de cal sobre toda a questão da espiritualidade, da transcendência, como se tudo que se tivesse sido analisado, ensinado e proposto de transcendência e espiritualidade fosse ruim. Afinal de contas, se é uma questão de abusos dos religiosos, dos que tratavam, de alguns religiosos, de alguns que tratavam da transcendência e da espiritualidade, também podemos dizer dos abusos da própria ciência, dos que tratam, melhor dizendo, da ciência. Não da ciência em si, mas dos que tratam, dos que lidam com a ciência. Abuso sempre haverá, enquanto nós tivermos espíritos, almas inferiores na Terra. Então, a gente teve, por exemplo, o materialismo entrando na questão sociológica, na questão cultural, o materialismo histórico, materialismo dialético, aqui positivismo científico. Nós tivemos, mas é curioso notarmos que foi exatamente nesse século XIX em que esta proposta materialista que não temos é uma proposta também que não pode ser dita como verdade. Porque se nós tomarmos a questão do materialismo dentro de uma visão científica, nós pediríamos provas de que a tese do materialismo é verdadeira. Quais são as provas que nós temos até hoje? Eles se baseiam assim: não podemos investigar a espiritualidade, o que está equivocado, porque nós tivemos os que estudaram. Mas não há provas. Temos provas. Então não existe. Já que não temos provas, não tem como estudar, não existe. Ainda que não tivéssemos provas, não tivéssemos tido ninguém que estudasse a transcendência, mesmo assim, isso não serviria como prova de que o materialismo é verdadeiro. É só uma opinião. É só uma opinião. É uma tese, sem nenhuma prova.
acreditam na tese do materialismo aqueles que têm fé, muita fé no materialismo. Não é uma questão científica, é uma questão de fé, de crença. Então aqui ele se deixou levar. Vejamos, embora fosse muito erudito, não temos como, por questões às vezes de orgulho, a nossa inteligência falha na sua análise. Então aqui Augusto Comte era esse filósofo francês, portanto, do século XIX, pai do positivismo, de sociologia, e que inspirou este materialismo, inclusive dentro do campo científico. E ele então, aqui o Bellarmino diz que ele, embora tivesse uma visão sobre o mundo, visse o mundo e enxergasse, segundo ele, sofredores, ele concluiu então que a vida era apenas a Terra era um lugar de sofrimentos apenas. Ele diz: o materialismo seria a única explicação satisfatória que o raciocínio pôde oferecer diante das anomalias com que deparava a cada passo pela vida em fora. Ele considerava anomalia porque ele não tinha as respostas estavam no Espiritismo. Agora, observemos bem, nessa época o Espiritismo já existia. E a sua expansão estava muito rápida na Europa. Aliás, chegou rapidamente, inclusive no Brasil. Nós tivemos aquele jornal na Bahia, Ecos de Além Túmulo, e que mereceu menção de Allan Kardec na Revista Espírita. Os eruditos aqui do Brasil discutiam Espiritismo, inclusive Machado de Assis. Embora ele não levasse muito a sério, eram nesses círculos que se discutia o Espiritismo. De maneira que certamente, se até no Brasil essa discussão já, inclusive sobretudo entre os eruditos, já circulava, já existia, certamente nos círculos de eruditos na Europa, também em vários países. Não sabemos, mas é bem provável que tivessem já ouvido falar alguma menção sobre o Espiritismo. Então vejamos que às vezes a resposta está muito próxima. Ele dizia, anomalias da vida. Por que algumas crianças nascem já com defeitos congênitos e outras nascem perfeitas? Porque algumas pessoas nascem em berço de ouro e outras numa favela, por exemplo, no Brasil. Por que tanta injustiça? Não há nenhuma injustiça, tudo está de acordo com a justiça de Deus. Mas essas respostas o Espiritismo oferece. E já existia o Espiritismo no Brasil. Quantas pessoas têm tantas dúvidas? É o maior país espírita do mundo. Nós temos todas as obras de Allan Kardec traduzidas ao português, mais de 400 livros psicografados por Chico Xavier, mais os livros de Divaldo Franco, de Ivone Amaral Pereira. Será que não falta um pouco também o esforço das pessoas em busca de respostas? É que elas vêm, tira a dúvida e pronto, né? Não dá também continuidade, né? E se aquilo entra em conflito com os interesses pessoais, já não me serve. E também não tem de trabalho, né? Tipo, como que eu vejo isso com minha irmã, que é católica, como eu era também. E, não quero nem, tipo assim, quero nem saber se aquilo tem que mudar, melhor ficar aquilo que eu já estou acostumada mesmo, e tá tudo certo. Aí de vez em quando tem, mas o que dizer para a religião aí? O que está acontecendo isso? Aí pergunta, mas não quer nem saber para não ter que mudar. Tem que mudar. Então. Se questionar também, né? Questionar também. Há um outro comportamento que a pessoa começa a participar do centro, toma uns passos, estava se sentindo muito mal, faz o atendimento fraterno, começa a sentir melhora, passa algum tempo, agora estou bem, agora não preciso mais do centro. Até cair de novo, né? A pessoa vem, atendeu aquele interesse imediatista e parte novamente para a vida comum, até se desastrar de novo e correr para ver se alguém remenda os estragos, os casos feitos, né? Eu tenho pessoas conhecidas, amigos, que dizem assim, eu sou espírita, mas não preciso frequentar o centro espírita, porque eu faço minhas preces,
eu estudo e leio os livros em casa e já está tudo bem. É uma opção, mas honestamente no nosso caso, no nosso nível evolutivo, é mais ou menos como as pessoas dizerem o seguinte: olha, eu tenho um problema de alcoolismo, mas eu vou conseguir vencer sozinho. O que se normalmente aprende nestes círculos do AA, por exemplo. Sozinho não se chega a lugar nenhum. Tanto é assim que o indivíduo falou assim: eu consigo parar de beber. Ele já está na 20ª tentativa de parar de beber e não consegue, porque ele fala, eu vou parar de beber. Daí no primeira adversidade que surge na esquina, ali logo adiante, ele já entra em crise, em conflito e vai novamente beber. Então daí o grupo de apoio. Os círculos religiosos, isso está já cientificamente comprovado, os círculos religiosos, este núcleo de apoio mútuo é fundamental. Pode ser que o indivíduo não queira frequentar, digamos, a igreja X ou Y ou o centro espírita, mas ele precisa ter um grupo de apoio. Ele pode estar vinculado, por exemplo, a uma ONG. E ali há um grupo de apoio de pessoas que têm pensamentos semelhantes, ideais semelhantes, praticam o bem. Mas ele está dentro de um grupo de apoio. Sozinho, a pessoa pode até dizer, mas não se pode, sobre todo mundo que a gente está vivendo, não se pode. Mas para tudo, né? A gente precisa do outro para absolutamente tudo. E daí então há um detalhe também que ele menciona aqui, o Bellarmine, que vejam como são as nossas contradições, né? Nutri sempre grande ternura e compaixão pelos homens, aos quais considerava irmãos de desgraça, ou seja, eu sou infeliz e todo mundo é infeliz, somos todos irmãos na infelicidade. Pois para mim a vida era a expressão máxima da desgraça, embora deles, esses irmãos da desgraça, procurasse afastar-me quanto possível, temendo amá-los demasiadamente e portanto sofrer. Qual é o nome que damos para isto? Egoísmo. Notemos que quando Kardec pergunta qual é o mal que podemos considerar vício, né, moral, ou mal moral, que podemos considerar mais radical, os Espíritos já vos dissemos várias vezes, o egoísmo. Estudai todas as paixões inferiores, todos os vícios morais, e encontrareis na raiz, na origem de todos eles, o egoísmo. Então vejamos, profilaxia para o suicídio: combater orgulho, combater egoísmo. É interessante porque se fala em combater a depressão, tratar da depressão do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista psicológico, etc. Mas é muito delicado falar assim, nós precisamos também, normalmente nós não ouvimos a esse respeito, nós precisamos trabalhar e tratar o egoísmo e o orgulho. É bem provável que nas sessões, se o indivíduo se submete a sessões de psicoterapia com bons psicólogos, eles vão abordar, cremos, a questão do orgulho e do egoísmo. Pelo menos seria ideal que trabalhassem no orgulho e egoísmo, porque estes males que devem ser atacados para se evitar o suicídio. Até porque quando o indivíduo fala assim, eu não aguento mais sofrer, porque a minha vida é um inferno, é isso, é aquilo. Se nós tomássemos aquele conselho de Lev Tolstói, o grande escritor russo, que ele diz assim, se eu pudesse dar um conselho aos homens, eu diria, olhe em redor, olhe em volta. Eu sofro muito, até não passar alguém assim com paralisia cerebral, se debatendo e rindo, sorrindo. Vocês já viram alguma pessoa com paralisia cerebral? Se não conhece, nós convidamos a visitar as casas André Luiz, acho que na Grande São Paulo. Mas as casas André Luiz, na época em que as outras instituições, é muito antiga as casas André Luiz, é vinculado ao Centro Espírita Nosso Lar de São Paulo, uma instituição muito grande. Na época que as outras instituições não queriam receber
determinados casos muito problemáticos, complexos, daí não tinha para onde levar. E daí esse grupo de espíritas fundou essa instituição para receber exatamente esses casos que nenhuma outra instituição na época queria receber. Então são casos bastante complexos, pelo menos eram casos bastante complexos. Talvez hoje cresceu muito, eu não sei como realmente funciona na atualidade. Mas seria ideal, né? Ou se estiver na cidade, procurar visitar uma dessas instituições. Será realmente tão terrível assim a nossa reencarnação? Será? Vamos comparar com o amiguinho do lado? Comparar nesse sentido, para a gente despertar, sair do nosso ego, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Não, olha, a minha vida é meio complicada, mas do amiguinho ali, do coleguinha ali, muito pior. Muito pior. Da outra ali, coleguinha, então nem se fale. Deus me livre de ter uma reencarnação daquela. Porque a gente fala assim, sabe uma coisa? Eu acho que até que tá boa a minha reencarnação. Vamos seguindo adiante, né? E pedindo a Deus que continue assim. Vejamos que se conseguirmos fazer com que um indivíduo saia do egoísmo, saia do orgulho, ele começa a enxergar a vida um pouco diferente, muito diferente, e já não faz mais sentido a queixa, não faz mais sentido mais o suicídio, não é tão ruim assim a vida. Ah, porque fulano não me ama. Ah, então vamos colocar no papel quantos amam e amam verdadeiramente você. E cá entre nós, muitas vezes aquele objeto do nosso desejo, que não é amor, é objeto do nosso desejo. Depois de uns meses, uns anos, a gente encontra a pessoa e fala assim, graças a Deus que me livrei de um tormento, que seria um tormento. Então, isso tudo é... Agora, por que eu fico tão... É o ferimento. O ego ferido, o orgulho ferido. É a alma ferida. Inclusive também é um estudo da psicologia nesse sentido, porque verificou-se em estudos com as pessoas que normalmente é mais difícil superar um divórcio, uma separação, do que quando o parceiro masculino ou feminino desencarna, o luto pela morte. Como que é mais difícil superar? O divórcio, a separação, do que o luto pela morte, em muitas vezes dos casos. Porque o que acontece? Quando, digamos, o parceiro ou a parceira desencarna, não foi a opção dele. Foi uma fatalidade da vida, a lei da vida. O indivíduo não queria, ele ou ela não queria me abandonar, não queria me deixar. Inclusive, certamente, se fosse desejo dele ou dela, continuaria comigo, continuaria com a família, etc. Então há uma dor profunda do luto, há essa dor legítima. Agora, quando é separação, além deste luto pela separação, da dor, né, da separação, da saudade, enfim, há uma outra questão. Por que Por que me abandonou? Se a pessoa, digamos, separou e diz assim, graças a Deus, é porque também ela queria separar. Sim. Mas se a condição quando alguém apenas abandona, quando os dois querem separar é outra situação. Mas quando alguém é abandonado, é deixado, olha, não dá mais, não quero mais ficar com você, não quero mais conviver com você. A pessoa, digamos, até aceita e vai viver o luto dela, a dor dela pela separação. Mas há um outro elemento. Por que me deixou? Quer dizer, antes eu servia, antes eu valia alguma coisa, agora não vale mais. Então aí está o orgulho ferido que a gente tem que liberar. A pessoa começa a questionar, então não vale nada? Eu sirvo num momento, no outro momento eu não sirvo mais? É tudo referente ao orgulho mesmo. Porque nós todos aí no nosso estágio evolutivo temos o orgulho, temos o egoísmo. Estamos num estágio evolutivo ainda inferior. Então quando ele é ferido nesse sentido psicológico, dói muito. É muito difícil a gente lidar. É muito difícil a gente lidar com isso. Porque daí também isso mexe com a nossa estrutura de valores. Porque a gente começa a se questionar. Então eu sou uma porcaria. Quer dizer, eu não sirvo mais. Leva a matar Ela a pessoa. deixou. Porque aconteceu com ele, chega num ponto tão que
Porque essa separação leva a pessoa a matar o outro, que É. aconteceu com ele. Por Exatamente. isso que ela, porque a raiva, o orgulho, a raiva, a vontade de destruir o outro, A porque ele vergonha, destruiu. E você sabe que a psicologia, esses estudos psicológicos mostram que a pessoa enfrenta o luto, a dor da separação, não tem mais a convivência com a pessoa, e sobretudo se é uma convivência de maior tempo. Depois ela passa a se questionar, quer dizer, então não vale nada, a pessoa me abandonou, me largou, quer dizer, me usou, é o sentimento que a pessoa tem, me usou enquanto eu servia e depois me descarta. E depois a pessoa começa a questionar, então eu não sirvo para nada, não valho nada. E depois, isso põe em xeque aquilo que eu sinto e penso a meu próprio respeito. Quer dizer, a gente começa, até mesmo o nosso amor próprio, né, o auto-amor, sofre um impacto. E daí a gente sente, eu não vale realmente nada, porque eu acho que não vale nada, porque a pessoa me abandonou, me largou, do nada, assim, etc. E daí vem a outra fase, o outro sentimento que normalmente é detectado nessas situações. A raiva, ou mesmo o ódio, e ultimamente um pensamento de vingança. De alguma forma eu vou me vingar. E às vezes pode ser inclusive assim, eu vou mostrar que eu sou melhor do que ele, ou eu sou melhor do que ela. Vocês nunca viram um caso em que a pessoa de repente, como uma pessoa, digamos, se veste bem, etc. De repente se separou, a pessoa corre para a academia, vai fazer cirurgia plástica, fala assim, a autoestima não. Ela quer se vingar do outro para mostrar que ele abandonou uma coisa que é extraordinária e que ele não vai encontrar tão fácil Você assim. está perdendo. Veja que você perdeu, olha quem eu sou, olha como fantástico eu sou, etc. O homem vai atrás de mais dinheiro, mais poder, exibicionismo também, por um carro mais melhor. Ou daí consegue o quê? Uma moça muito jovem, que é para exibir para todo mundo. Isso tudo é a fragilidade da psicológica nossa, porque isso está envolvendo o quê? O orgulho ferido e o ego ferido. A pessoa nem está preparada para tal situação, porque né, tudo requer tempo, às vezes o tempo mesmo. E ela se sobressai de um problema ela no outro. Né? Exato. E aí são vários. Às vezes acabou de sair de um relacionamento, já pega outro para, digamos, esfregar na cara do outro, você não precisa de você, eu já consegui até coisa melhor. E isso na verdade é tudo conflito. Claro que esse relacionamento novo não vai dar certo, porque não tem base no amor, no sentimento verdadeiro. É uma revanche, é uma vingança que está sendo realizada contra um outro indivíduo, uma outra pessoa. Né? Agora, isso pode chegar a um tal nível também, em que o indivíduo pode chegar mesmo a matar, a uma coisa de uma agressão maior, até mesmo a matar alguém. E a gente está vendo tantos assassinatos, assim, crimes passionais. Ah, não deu certo, eu não quero mais você. Não, você vai ficar comigo. Não, não vou mais ficar com você. Então eu mato você, mato a sua filha, mato meu filho junto. Não é isso que está acontecendo? Um descontrole total. Totalmente equilíbrio, né? E veja, Entra num processo de loucura. a gente está vendo aqui, o que é muito importante nós destacarmos, era uma pessoa de vida comum. Porque normalmente se fala assim, é um monstro, etc., como se sempre o indivíduo tivesse sido um monstro. Não. Mário Sobral, que matou aquela brasileira, que era a amante dele, era uma pessoa de vida comum. E ele foi se perdendo na paixão, no orgulho, no egoísmo dele, e chegou ao momento, notemos, ela começou a provocá-lo. E o desequilíbrio dele foi ainda ficando maior, até que num ímpeto ele comete homicídio, depois num desespero maior, se suicida. Então isso demonstra que o combate ao suicídio e mesmo aos crimes outros passa necessariamente por uma boa terapia para todo mundo. Todo mundo precisa de tratar das suas questões. Você está falando a questão do suicídio aí, eu acompanho de vez em quando a Neiva, e ela fala muito assim de adolescentes, sabe? Aí você vê muitos pais despreparados para criar os filhos também. Ah, toma o celular e fica aí, sabe? A gente, da minha geração, que não tinha nada de celular, que era ali a família ali, 8 filhos, tem que saber dividir, a gente tinha que dividir tudo, comprava uma cartelinha de iogurte, a gente tinha que dividir com todo mundo, sabe? Ah, isso aqui é para você e você, entendeu? Foi um trabalho que minha família, meu pai fez, minha mãe fez, assim, que
Sem só ver agora, né? Na época, eu queria um inteiro, mas por quê? Não, só tem esse. Então, a molecada de hoje, muitas das vezes, está totalmente despreparada. Aí, na escola, sofre bullying e aí pensar, vou tirar minha vida. Então, assim, às vezes o despreparo hoje, né, é muito grande, né, dessa nova geração. Exato. Muita falta de religiosidade mesmo, porque os pais não buscam e nem acham que não é nem religião, né? É religiosidade, né? Você veja que aqui o Mário Sobral, ele tinha desprezado o que a mãe tinha dito, mas em algum momento aquilo funcionou, mesmo que tenha sido depois da desencarnação, porque continua vivo, está valendo ainda. E notemos que ele foi o primeiro, e o próprio Camilo, o autor, diz que era no vale o que eles viam que mais, do grupo deles, né, o que mais sofria, que mais desequilibrado estava. No entanto, depois do resgate, foi o que mais rapidamente foi se recuperando e se reequilibrando, melhores progressos fez. Porque quem se manifestou por primeira vez disse assim: a melhor coisa não há para nós fazermos agora do que nos entregarmos a Deus e nos submetermos a esta lei grandiosa, que já constatei que ela existe. E só precisamos nos submeter a ela. Minha mãe tinha razão. Ou seja, todos os ensinamentos que a mãe de Mário Sobral deu aos filhos, pelo menos a ele, não lembro se ele tinha mais irmãos, mas deu aos filhos, desde a infância, serviu. No caso de Mário Sobral, serviu depois da desencarnação, mas serviu. A semente estava lá e ela germinou e desenvolveu-se e começou a dar bons frutos. Então é necessário que sim haja um empenho dos pais em transmitir a questão da religiosidade, da espiritualidade, e sim nós precisamos dos núcleos espirituais. Nós precisamos da igreja, seja católica, protestante, do centro espírita, não importa. Nós necessitamos desse grupo de apoio espiritual. Até para que os filhos também aprendam a conviver dentro de meios mais saudáveis, com apoio realmente adequado. Pessoas, um grupo de convivência que empurre, que estimule para uma vida melhor, não para rastejar no chão. Porque se nós não encaminhamos nossos filhos para um grupo de apoio a uma vivência melhor, em algum grupo eles vão se encaixar. Qual grupo? Eles vão se encaixar em algum grupo. Porque, por definição, o ser humano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é um ser gregário, que vive em grupo. Então nós sempre nos vinculamos a algum grupo humano. Que grupo nós nos vincularíamos? A que grupo nós nos vincularíamos? Então é muito importante que desde a criança nós encaminhemos o nosso filho, os nossos filhos, a grupos que impulsionem para uma vida melhor. Eles se habituem a se vincular a grupos de pessoas com ideais nobres, com ideias saudáveis, com pensamentos realmente superiores. Júlio, só para... tem uma coisa que eu achei importante que a gente não falou ainda a respeito do Belarmino. E você falou que ele nunca devolveu, que ele era sempre educado e tal. E há 4 parágrafos atrás, quando o Camilo faz uma pequena apresentação dele, ele diz que ele era realmente polido, educado, sentimental. Chegaria também à vera bondade de coração se a par de tão bonitos dotes não carregasse os defeitos do orgulho, do egoísmo, de a si mesmo endeusar, por a todos se julgar superior. Quer dizer, ele não respondia, não é porque ele era uma pessoa nobre, é porque ele se autoestimava num ponto que, assim, falou por aí, eu sou superior. Sim, e ele próprio na fala dele apresenta este outro lado, né? Por isso que nós mencionamos assim, olha o paradoxo que ele apresenta a respeito de si mesmo. Eu amo muito os meus irmãos de desgraça porque estamos todos no mesmo barco, na mesma desgraça, mas evito me aproximar deles. Porque eu devo sofrer, amar muito eles e acabar sofrendo. Isso é egoísmo. Quer dizer, eu evito amar para não sofrer. Eu evito, inclusive, ajudá-los, porque também não adianta. É egoísmo puro isso.
é o que nós chamamos de uma falácia na apresentação dos argumentos. É um argumento falacioso. Não tem base que sustente este argumento. É um argumento mentiroso. Se ele amasse realmente, ele se aproximaria. Ele procuraria ajudar. Mesmo sabendo que é assim mesmo a vida, ou imaginando que fosse assim mesmo a vida, simplesmente uma sucessão de sofrimentos, naquele momento, podendo ajudar, ele ajudaria. Não importa se depois o indivíduo vai sofrer novamente, nesse momento eu posso ajudar, eu ajudo, porque é assim que funciona o amor. Quando ele diz eu amo muito, mas evito me aproximar para não sofrer, ele não ama nada. Aí está digamos, uma inflação do próprio ego. Ele pensa apenas em si mesmo e acabou. O outro sofre, é problema dele. E eu não vou me aproximar, eu já sofro aqui, eu vou aumentar o meu sofrimento. Então cada um com o seu sofrimento. É a expressão máxima do egoísmo. Então veja o paradoxo. Eu amo muito, mas não ama. Aí está apenas apresentando o argumento falacioso. Como ele era professor de dialética, de filosofia, ele elaborava o discurso dele de maneira adequada para aparentar uma virtude que ele não tinha. É exatamente isso que o Bruno mencionou nesse parágrafo a que ele se referiu. E daí ele vai falando da sua vida, para a gente encerrar, do caso dele, de como ele foi educado, como ele vivia, somente ele se afinizava apenas com a mãe dele, também tinha essa visão materialista do mundo, ou essa visão pessimista também, materialista e pessimista do mundo. Só um comentário aqui no texto. Ele menciona aqui no texto, diz assim, que o móvel da minha tentativa de suicídio, como vê, não foi desgosto amoroso, porque foi essa insinuação que o Camilo tinha feito. Ele falou assim, e você, quando ele tentou desviar o assunto, o foco do Mário Sobral para o Bellarmino, ele falou assim, e o senhor, então, o senhor todo cheio de fidalguia, de nobreza, etc., deve ter cortou os próprios pulsos e imitado o Petrônio, que era alguém que frequentava a corte imperial de Roma e se tornou célebre pelos seus escritos, era um grande poeta romano. E tinha também cortado os próprios pulsos em razão de um amor, etc. Então ele falou assim, o senhor deve ter tentado imitar Petrônio, até mesmo em razão de alguma dama inglesa, porque ele é cheio de fidalguia. E daí ele explica, não, o móvel da minha tentativa de suicídio, como vê, não foi desgosto amoroso, foi a perca da saúde. É interessante aqui apenas anotarmos que no português brasileiro esta forma estaria equivocada, mas no português lusitano é possível. Aqui em português brasileiro seria a perda da saúde. No português lusitano, e ele era no lusitano, é perfeitamente possível, ou pelo menos à época era perfeitamente possível esta construção. Daí ele fala que ele sempre foi fisicamente débil, franzino, e acabou perdendo a saúde em razão da tuberculose. E daí ele faz uma menção interessante no final. Desenganado pela ciência, preferia então acabar de vez, sem maiores sofrimentos, com a matéria miserável que começava a apodrecer sob a desintegração fornecida por uma moléstia incurável, matéria que, por sua própria natureza, destinada era à podridão da morte, ao eterno tombo nas voragens do nada. Para que, pois, esperaria eu a marcha dolorosa da tuberculose extinguir minha individualidade em lentos suplícios, sem consolo, sem esperança compensadora no porvir de além-morte? Ele era materialista. Onde não encontraria senão o aniquilamento absoluto, a desintegração perfeita, espantalho humano atirado ao desalento, do qual fugiriam todos, a própria mãe inclusive. Quem o adivinharia? Ou seja, a própria mãe dele começou a ter medo do contágio, o problema do cheiro, enfim. Temendo os perigos do contágio, morrer era a solução boa, muito lógica, para quem, como eu, só via à frente um corpo aniquilado pela doença e a destruição absoluta do ser como desanimadoras expectativas. Isso daqui é muito interessante porque Kardec trata desta questão em 2 textos da codificação. Um deles é a Suicídio e Loucura
que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. O outro está no livro O Céu e o Inferno, o texto O Porvir e o Nada. Ambos falam da tese materialista, do pensamento materialista, dos sofrimentos e das consequências do pensamento materialista diante das experiências mais dolorosas, né, dos desafios mais impactantes da existência física. E Kardec chega a dizer mesmo nesses textos: ora, aquele que não vê um futuro além da morte física, que considera que a morte física é o fim de tudo, ou seja, a individualidade vai se desintegrar, vai desaparecer para sempre, inexoravelmente. Então, todos os esforços que nós fazemos, todas as conquistas intelecto-morais que nós temos, que fazemos, tudo isso vai se perder. A minha inteligência vai desaparecer, tudo que eu aprendi vai desaparecer, todas as virtudes que eu desenvolvi também vão se desaparecer, porque haverá um termo, um fim para esta existência, não apenas do corpo físico, mas do ser em si, da individualidade, ela vai desaparecer. Ora, se tem este termo, digamos que seja com 80 anos de idade, com aos 40 anos eu tenho uma doença irreversível, incurável, e que está me desintegrando a existência física, apodrecendo o meu corpo e eu num sofrimento terrível, desses 40 anos até os 80 anos, que seria o fim da minha existência física, serão apenas sofrimentos? E outra, esse sofrimento tem alguma serventia? Não! Porque para nós tem serventia. Se eu tiver resignação, paciência, coragem, isto me garante um futuro espiritual melhor. Mas para o materialista não tem serventia nenhuma. Eu vou sofrer inutilmente. Se eu for sofrer inutilmente por esses 40 anos e não vou aproveitar nada deste sofrimento, por quê? E chegar lá aos 80, tudo vai acabar, inclusive a minha individualidade, a minha inteligência, tudo, o meu eu desaparecerá. Por que esperar 40 anos? Sofrer inutilmente? Lógico, muito mais lógico é que interrompa agora a minha existência física. Pronto. Se vai desaparecer lá, desaparece aqui e eu me poupo 40 anos de sofrimento. Essa é a consequência lógica do pensamento materialista. Kardec diz, realmente, seria muito mais lógico fazer isso. Preferir o suicídio. Optar pelo suicídio. Acontece que a tese materialista não é verdadeira. Então ele diz, o que nós devemos combater no mundo é o pensamento materialista, é o materialismo. Não é combater os materialistas, é combater o materialismo. A tese demonstrar que é falsa, que não tem prova nenhuma. Enfrentar com coragem, porque os materialistas nos enfrentam com coragem, mesmo sem ter nenhum argumento. Nós que temos provas da imortalidade, enfrentamos também com coragem, com respeito, mas coragem. E combatamos o materialismo, porque é isso que precisa combater. Se nós pegarmos estes dois textos, O Porvir e o Nada, de O Céu e o Inferno, e Suicídio e Loucura, de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala a mesma coisa. A conclusão que este materialista Bellarmino chegou foi o que Kardec já tinha escrito. Se ele tivesse lido qualquer um desses textos, ele que era um erudito, ele não faria isso. Ele não cometeria, porque assim, tem lógica isso. Está absolutamente perfeito o raciocínio deste homem, que seria Allan Kardec. Vou então investigar mais, porque se há evidências e se há provas, quero essas provas de que a vida continua. E se há realmente uma vida além da física, é óbvio que daí não é vantagem me suicidar. Ele era um homem de raciocínio e ele vai mostrar isso logo após, quando um dos religiosos confronta ele e diz assim, o senhor estava em grande equívoco, é uma grande falta não acreditar em Deus. E ele vai dizer assim, pior é acreditar em Deus, acreditar na imortalidade da alma e se suicidar. Aí sim não há um raciocínio lógico. O meu é um raciocínio lógico, está coerente com o meu materialismo. Agora, um espiritualista crente em Deus se suicidar, não tem cabimento nenhum. Vejam qual é o que é um pensamento lógico. E ele mostra assim, o único que na verdade tinha... usou de alguma lógica no ato suicida, fui eu. Porque eu era materialista, então tinha lógica. E Kardec diz exatamente isso nos textos dele.
Para o pensamento materialista, dentro da lógica materialista, é óbvio que o suicídio é uma opção em determinadas situações. Que era o caso dele, uma doença incurável, ele estava desintegrando em vida, etc. Então vejam como que o livro realmente nos remete a muitas reflexões. Inclusive, porque a gente vai ver isso já na semana que vem, as nossas incoerências. Com todo o conhecimento que nós do Espiritismo tem, as nossas incoerências.